Ok, gente, vamos retomar a nossa aula a respeito de verbos e agora a gente vai falar sobre os tempos verbais, tá bom? Também é uma forma da gente conjugar os nossos verbos. O que são tempos verbais? Os tempos verbais indicam o momento em que a ação é determinada por aquele verbo, transmitida por aquele verbo, acontece, tá bom? Esse momento pode ser o passado, o presente ou o futuro. O passado também é conhecido como pretérito. Passado e pretérito são a mesma coisa. Estão falando de ações que aconteceram no passado, tá bom? Eu viajei, eu caminhei, eu encontrei um amigo, enfim, são coisas que aconteceram no passado. O presente é aquilo que está acontecendo no momento em que a ação é realizada e que a fala é pronunciada, tá bom? A fala ou a escrita. Então, eu canto, eu gosto, Maria ama, José admira, são coisas que estão acontecendo, que as ações estão acontecendo no momento em que a frase é produzida, em que a oração é produzida. E o futuro, logicamente, é aquilo que vai acontecer. A gente está fazendo digamos assim, uma previsão, né? Está dando uma possibilidade de que alguma ação aconteça no futuro, tá bom? Eu sairei amanhã, eu passarei de ano, tá certo? Então, a ação que ainda vai acontecer no futuro também tem uma forma verbal diferente para se apresentar. Alguns verbos existem na forma simples, né? São conjugados na forma simples ou na forma composta. Isso a gente vai ver na próxima aula e hoje vocês vão ver só uns exemplozinhos, mas é coisa que a gente já sabe, porque nós já estudamos verbos esse ano, estamos acrescentando algumas informações, ok? Vamos então aos exemplos? Façam a leitura dessa frase. Fiquei bem alegre com a boa notícia. Tá muito claro aí que a frase é no passado, no pretérito, certo? Ele ficou sabendo da festa. Essa frase também está no pretérito. E se vocês observarem, as duas frases, a primeira e a segunda, estão usando o verbo ficar. E as duas estão no pretérito, estão no passado. Então, por que uma está com a palavra ficou e na outra o verbo é fiquei, professor? Lembram que eu falei a respeito dos pronomes da pessoa que produz a ação? Isso, fiquei. Qual pronome daqueles que nós estudamos já e que nós vimos no vídeo passado? Qual pronome a gente pode colocar aqui nessa primeira frase para que ela fique gramaticalmente correta? Isso, meu povo, eu fiquei bem alegre com a notícia. Então, nós temos eu fiquei na primeira pessoa do singular, tá certo? Na segunda frase, vocês vão perceber aqui que mudou o pronome, agora o pronome é ele. E ele é um pronome que ocupa que posição? Primeira, segunda ou terceira? Isso, galera, terceira pessoa do singular, exatamente. Por essa razão, é o mesmo verbo ficar, mas aqui na primeira frase ele está conjugado na primeira pessoa do singular. E na segunda frase ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Por essa razão, mesmo tendo o mesmo tempo verbal, mesmo as duas frases estando usando o mesmo verbo e no mesmo tempo, mesmo pretérito, eles se apresentam de forma diferente, porque mudou a pessoa do discurso, tá bom? Vamos para mais exemplos. Tínhamos cantado uma música romântica, e aí está sendo dito que essa frase está no pretérito composto. Pretérito a gente já sabe que é passado. E composto por quê? Se vocês observarem bem, nós temos aqui dois verbos sendo utilizados. Tínhamos e cantado. O verbo ter e o verbo cantar. Eu já disse a vocês várias vezes que quando a gente tem dois ou mais verbos formando uma única ideia, nós chamamos isso de... Isso, meu povo, locução verbal. Vocês são incríveis. Locução verbal é a mesma coisa do verbo estar conjugado de forma composta,
tá certo? Nesse caso aqui, o pretérito composto, o passado composto. Eu posso perfeitamente substituir o tínhamos cantado por cantamos. Nós cantamos uma música romântica no passado, tá bom? Dependendo do contexto, a gente vai entender em que tempo verbal esse verbo está conjugado. Mais um exemplo. Amei conhecer você. A gente também tem uma locução verbal, também tem dois verbos, amar e conhecer, conjugados no pretérito e formando o pretérito composto. Amei conhecer, tá bom? Choveu muito ontem. Esse aqui é um exemplo, o verbo chover é um exemplo de verbo que apresenta um fenômeno da natureza. Ele aconteceu, nesse caso dessa oração, ele está demarcando que a oração aconteceu no passado, no pretérito. Choveu muito ontem, certo? Se eu quiser colocar essa oração mais para frente, vai chover. Aí, acabei de dizer, vai chover. É uma locução, é um pretérito composto. Mas eu também posso dizer choverá. Concordam que é no futuro? Choverá? Ou está chovendo, que é um presente composto também, tá bom? Dependendo da circunstância, da fala, da pronunciação dessa oração, aí a gente tem formas diferentes de apresentar o nosso verbo ou a nossa locução verbal, beleza? Já vimos bastante exemplos sobre pretérito, vamos ver agora presente, verbos no presente. Os jovens tocam violão muito bem, somos bons amigos. Abra essa porta, garoto. É uma oração no presente. A gente pode até visualizar a forma como essa oração foi produzida, não é assim? Abra essa porta é uma ordem, é um verbo que está no modo imperativo. A gente vai estudar modo na próxima aula. E o tempo desse verbo é o presente. Abra agora esta porta, tá bom? Se fosse no passado, abriu essa porta, ou o garoto abriu aquela porta. Então, muda a pessoa, muda o tempo, muda a forma do verbo, tá bom? Aqui, somos bons amigos, nós estamos vendo que a oração é no presente, tá acontecendo agora nós somos bons amigos, tá bom? Se fosse no passado, fomos bons amigos. Mudou o tempo, muda a forma do verbo, beleza? Mais um exemplo. Vovô Raimundo levanta cedo todos os dias. Olha aí, mais uma frase, o verbo levantar sendo conjugado no presente. É uma coisa que acontece agora, sempre acontece, tá bom? E por fim, não jogue lixo nas ruas. Essa é uma oração que é sempre presente. Em qualquer circunstância que você ler essa frase, você vai entender que aquilo é uma coisa que está sendo dita para você não fazer naquele momento. Não é para fazer nunca. Mas a oração é escrita no presente, para que sempre que você leia essa oração, você entenda que não é permitido, não se deve jogar lixo nas ruas. Beleza? E os verbos no futuro, professora? Olha aí alguns exemplos. Somente as mulheres participarão da dança. Observem aqui esse aotil. Tá bom? É muito comum as pessoas escreverem somente as mulheres participaram da dança. Ao invés do A, o tio coloca só um A e um M aqui. Essa forma verbal, participaram, existe, mas ela é no passado. Somente as mulheres participaram da dança ontem. Tá bom? No futuro, a gente escreve sempre com A, o tio. Tá bom, gente? Somente as mulheres, elas, né? Somente elas participarão da dança amanhã. Tá bom? No futuro é sempre ão, a, o, tio. Beleza, meu povo? E, claro, logicamente, ão na forma da terceira pessoa do plural, tá bom? As mulheres ou elas participarão da dança. Sonharei com você, também é futuro, né? Isso é uma coisa que vai acontecer lá para frente, no meu próximo sono, por exemplo. Não irei à escola amanhã, é uma coisa que vai acontecer mais para frente, é o futuro. Fará muito frio no sul do país nesse inverno. Digamos que essa frase foi produzida na hora de um jornal, né? Na previsão do tempo de um jornal qualquer aí.
fará muito frio no sul do país neste inverno. Então, é uma coisa que vai acontecer lá na frente. O fará é o verbo fazer, vai fazer muito frio no sul do país nesse inverno, tá? Outro exemplo, minha mãe vai trabalhar daqui a pouco. Olha aí de novo, vai trabalhar. É o futuro e é um futuro composto, porque eu estou usando os verbos ir e trabalhar. E como é que a gente chama essa reunião aqui de dois ou mais verbos para formar uma única ideia? Isso, minha gente, locução verbal. Então, quando eu falar de futuro composto ou de pretérito composto, você sempre vai lembrar da locução verbal, da reunião de dois ou mais verbos para transmitir uma única ideia. Ao invés de dizer minha mãe vai trabalhar daqui a pouco, eu posso perfeitamente dizer minha mãe trabalhará daqui a pouco. Eu continuei com a frase no futuro e ao invés de usar um verbo na forma composta ou uma locução verbal, eu usei um verbo de maneira simples. Trabalhará no lugar de vai trabalhar, tá bom? Muito bem. Temos aqui mais 2 exercícios para vocês copiarem no caderno. Então, você vai pausar o seu vídeo aqui, vai copiar os exercícios, responder e na próxima aula que a gente se encontrar, aí eu dou a vocês o gabarito das questões 2, que é essa aqui, e da questão 3, que é esta aqui. Pausa aí o vídeo, copia no caderno, responde e na nossa próxima aula nós vamos discutir o gabarito dessas 2 questões. Tá bom, gente? Por hoje é só com relação aos verbos. Muito obrigada pela participação de todos vocês e continuem estudando, observem as atividades de casa e até mais. Tchauzinho!